Paz do Senhor a todos, de volta, Perinaldo Oliveira, comentando o livro do Apocalipse. Na primeira parte nós vimos João recebendo do anjo a revelação que foi revelada a Jesus, mandada por Deus para nós, os seus servos. Então hoje vemos que João, na ilha de Patmos, ele, ao receber a visão, começa a dedicar, então, o que ele viu e ouviu do anjo em relação à revelação que teve. Começando aqui no versículo 4 do primeiro capítulo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Aí sauda, né? Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era e que há de vir. Isso aí se referindo a Jesus. E dado os 7 espíritos que estão diante do seu trono. Não explico agora isso, porque é explicação futura. Então, ainda se referindo a Jesus, João falou, né? Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. João começa agora, na sua visão, mandando mensagem para a igreja que está em Éfeso. E diz João, no capítulo 2, primeiro versículo em diante: escreve, isso aí é o anjo dizendo a João, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Este anjo aí se refere ao dirigente, ao pastor, ao líder daquela igreja que estava em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que andam no meio dos 7 castiçais de ouro. Aí vem agora a revelação para aquela igreja. Quem falou conhecia aquela igreja, porque veja o que fala o versículo 2. Eu sei, ou seja, eu conheço as tuas obras. Isso aí, a mensagem de Jesus para aquela igreja de Éfeso. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Então vê que aí Jesus conhece as obras da igreja de Éfeso, contempla a sua paciência e ainda elogia quando fala o seguinte: e que não pode sofrer os maus. Então havia maldade na igreja de Éfeso. Por isso a primeira carta foi dita para que João alertasse aquela igreja. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Então veja bem, nessa igreja de Éfeso, a igreja era uma igreja que cultuava, que dava glórias a Deus, mas que os apóstolos ali existentes, a Bíblia não fala quais são, mas que eram apóstolos mentirosos. Muita gente hoje está fazendo a mesma coisa, não como apóstolo, mas como crente. Faz parte da igreja, mas estão mentindo. Isso aqui foi visto em Éfeso, e Éfeso é um espelho para muitas igrejas hoje, sem falar os nomes, mas se formos olhar os seus testemunhos, vemos que muita igreja se enquadra neste versículo aqui. Continuando o texto, no versículo 3, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Éfeso, uma igreja que trabalhava muito em prol do Evangelho,
igreja incansável, igreja paciente, mas que tinha muita coisa ali que não estava agradando a Deus. Daí ser chamada a atenção nestes primeiros versículos. Seguindo aqui no texto, no 4, aí vem agora o alerta. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Quando Deus revela este versículo para João, ele manda que João diga à igreja que a igreja não amava mais. A igreja deixou o primeiro amor. Então, isso aqui foi um alerta para os crentes da igreja de Éfeso. Cultuavam, louvavam, tinham paciência, trabalhavam e muito, mas deixaram, esqueceram o primeiro amor. Esse amor se referindo a Cristo, as suas obras, as obras que eles praticavam no início da sua conversão. Seguindo aqui no versículo 5, lembra-te, olha um alerta, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Então, Deus aqui manda que a igreja lembre do que fazia no início do Evangelho, quando começaram a praticar as obras de Cristo. Pois, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, aí vem agora a exortação. Se não, quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Este castiçal aí se refere à luz, se refere àquilo que é certo, aquilo que é de bênçãos. Castiçal refere-se à lâmpada. Então, imagine você um lugar sem claridade, sem luz, sem lâmpada. Ali só há trevas. Então, se a luz for retirada, grandes trevas vão acometer aquele lugar. E Éfeso estava passível de ficar em escuridão, em trevas, caso não voltasse a praticar as primeiras obras ditas por Jesus para que eles fizessem, caso eles não se arrependessem. No versículo 6, Jesus ainda comenta, porque ele fala aquilo que é errado, quem está errado, e também fala o que é certo, quem está certo. Versículo 6, tens, porém, isto, que aborreceste as obras dos nicolaítas, as quais também eu aborreço. As obras dos nicolaítas não se tem uma interpretação clara de que obras são. Sabe-se apenas que eram obras más. Por isso que são renegadas por Deus. Então, eles faziam isso. Eles não aceitavam as obras dos nicolaítas. Há muita coisa e comentários sobre o que eles faziam, mas não posso falar porque não tem na Bíblia quais eram estas obras. Só sei que eram obras más e que os éfesos, eles deixaram de praticar e não aceitavam essas obras. Então, coisa boa havia também em Éfeso, além do trabalho e da sua paciência. Aí agora vem uma promessa que Éfeso deve ter tremido e que a gente gostaria de ouvir isso do próprio Deus. Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Isso aqui foi o que João escreveu para a igreja de Éfeso, que Éfeso, creio eu por fé, que deva ter tomado com este conselho. E hoje, quando vemos isso nas igrejas, essa palavra, quando é dita a algumas pessoas, isso aí serve para reforçar o que vai ser feito caso não se arrependam. E vai ser feito para quem se arrepender. Deus abençoe sua vida.